Olá, amigos. Eu sou o Alberto, do Centro Espírita Irmã Rosa, e nesse momento que estamos vivendo de isolamento por conta do coronavírus, em que a instituição precisa estar fechada, não temos as atividades presenciais, então nós estamos tentando, juntamente com outros companheiros do centro, disponibilizar algum material de reflexão sobre o momento em que estamos passando à luz da doutrina espírita. E esse é o objetivo, durante esses breves minutos, de nós conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e enfocando o momento em que estamos vivendo com essa pandemia no mundo. E nós escolhemos, para iniciar as nossas reflexões, a passagem que foi narrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 11 do seu Evangelho, versículos 28 até o 30. Nesta passagem que Allan Kardec colocou no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, no item de número 1, que ele intitulou de O Jugo Leve, Jesus nos traz recomendações importantes que devem ser lembradas para vivenciarmos bem esse momento atual. Jesus lá, ele nos diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Esses 3 versículos vão nos dar a base para nós iniciarmos o nosso pensamento sobre como se instrumentalizar para vivenciarmos bem esse momento de isolamento social. Encararmos bem os fatos que o mundo está nos mostrando. Inicialmente, Jesus nos faz um chamamento para irmos até Ele. Vinde a mim. Num momento como esse, nós precisamos ir a Jesus. Isso significa mobilizar vontade, mobilizar fé, aplicar as suas lições dentro do quadro atual. Então, é um movimento que depende de nós, porque ele já está ao nosso lado. Nós é que precisamos ir a ele. Então o chamamento é vinde a mim. E ele fala que é para ir a ele quem? Todos. Inicialmente a palavra todos significa muita coisa nesse momento, porque ele acaba com qualquer diferença entre pessoas, ele acaba com qualquer fronteira, ele acaba com qualquer preconceito. Não existem pessoas diferentes. Somos todos iguais. Então ele chama todos. E ele dá características. Ele adjetiva essas pessoas dizendo que são aqueles que estão aflitos, que estão sobrecarregados. Ora, esse é o momento que vivemos. Um momento de aflição. Independente desse momento, este planeta é um planeta de aflições, um planeta de provas, de expiações. Então, a aflição que nós podemos nesse momento encarar é a chegada dessa pandemia. Esta é uma aflição. E ele diz para irmos a ele quando estivermos diante de um momento de aflição. Mas ele fala também um momento de sobrecarga. E aí vem um ponto muito interessante para nós analisarmos, que diríamos que o momento de aflição é o momento da pandemia, mas o momento da sobrecarga, ou melhor,
a existência da sobrecarga vai depender de nós, vai depender de como nós vamos encarar os fatos. Então, se nós, diante da pandemia, nos trancamos no nosso egoísmo, na nossa ambição, no nosso medo, isto serão sofrimentos a serem adicionados à aflição, que é a pandemia. Então, isto é a sobrecarga. Como controlar o nosso nível de ansiedade? Como não nos deixarmos dominar pelo egoísmo exacerbado a ponto de só olharmos para nós? Porque, senão, aquilo que é dimensionado corretamente para nós vivenciarmos aumenta de tamanho por conta da forma como nós estamos encarando a aflição. E Jesus, ele não nos promete cura nessa passagem, porque a cura depende de nós. Ele nos promete alívio. Então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele promete o alívio, porque a cura não é a cura do corpo, é a cura da alma. E essa depende de nós ao longo das nossas muitas encarnações. Mas para nós termos esse alívio, ele diz como? Quando nós aceitamos o seu jugo. O jugo é aquela peça de madeira que se coloca entre dois animais para que eles possam puxar um fardo. Então, é uma peça para poder alinhar esses animais, para poder fazer com que as forças estejam paralelas no sentido oposto ao peso do fardo e terem assim uma maior produtividade. Então, aceitar o jugo do Cristo é quando nós colocamos as suas lições para vivenciarmos o momento atual. Aí o fardo vai ficar mais leve, porque aí nós vamos colocar a igualdade que o Cristo nos coloca. Nós somos todos pessoas iguais. E a pandemia já vem nos trazendo muitas lições, essa é a primeira delas, né? Porque ela dá em todo mundo, ela não escolhe pessoas. E é preciso haver solidariedade, fraternidade, os princípios que o Cristo embasa as suas lições. Sem esses princípios, a aflição vai ter uma sobrecarga. Quando nós aceitamos o jugo do Cristo, quando nós vivenciamos esse momento com solidariedade, com fraternidade, não deixando nos dominar pelo egoísmo, aquilo que temos que passar, passaremos de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito serena. E o oposto acontecerá se nos deixarmos levar pelo pânico, pelo egoísmo exacerbado e por aí vai. Ora, e Jesus nessa passagem ele nos promete que se aceitarmos o seu jugo, nós teremos repouso. O que é um repouso? Repouso é um alívio. Repouso é algo em que você descansa para depois continuar a luta. E é isso que ele está nos prometendo, porque a luta continua no nosso processo evolutivo. Diante desta pandemia, se vivenciarmos os ensinos do Cristo, nós vamos ter repouso. Mas é repouso para a alma, não é repouso para o corpo. Encontrareis repouso para as vossas almas. Não é repouso para o corpo, é repouso para a alma, porque pacifica o nosso coração, alinha os nossos pensamentos, tranquiliza os nossos pensamentos e passamos a ser assim vetores para colaborar com a atmosfera psíquica do planeta, pensando bem, orando, enfim, sendo colaboradores de Deus para enfrentarmos esse momento. Dessa forma, o fardo fica mais leve. É isso que Jesus vem nos trazer nessa passagem. Mas vamos além. Vamos além. Quando a gente pensa num flagelo destruidor como é o coronavírus, nós vamos ao Livro dos Espíritos, estudando a lei de destruição, os Espíritos vão nos dizer que os flagelos destruidores vêm para que o progresso se dê de forma mais rápida. Então,
para nós vivenciarmos bem esse momento, precisamos olhar para o flagelo destruidor dessa forma. E não olharmos para o flagelo como se ele fosse um inimigo. Ele não é um inimigo, com certeza. Ele está sob o controle de Deus. Ele está sob o controle de Jesus. As coisas que acontecem são com a permissão de Deus, porque isto deve ter uma lição para nós. E esse é o momento de nós pensarmos. Vermos esse momento, vermos esse vírus como um mensageiro de Deus, a nos dizer coisas que precisamos entender, a nos fazer parar a nossa correria desenfreada em busca das coisas imediatas. Talvez tenhamos muitas lições para tirar desse momento de isolamento social. O próprio isolamento social, os espíritos vão nos explicar lá, estudando a lei de sociedade, que ele pode ser fruto do egoísmo, que é um isolamento inútil, mas ele também pode ser um isolamento útil, quando nós nos isolamos, não para pensar apenas em nós, mas para pensarmos também nos outros. E essa deve ser a nossa postura quando nós estamos agora isolados dentro das nossas casas. Estamos isolados para nos protegermos, mas também para proteger as outras pessoas, para que não sejamos veículo para a contaminação daquelas pessoas. Então há uma questão útil de nós estarmos isolados. Não é o egoísmo, como lá eles vão falar estudando a lei de sociedade. O isolamento, muitas vezes, de nossa parte, ele é um isolamento voluntário. Quantas vezes nós estamos nos isolando sem vírus dentro da própria sociedade, dentro da nossa própria casa? Quantas vezes estamos nos isolando porque queremos usufruir das questões tecnológicas e às vezes estamos próximo a pessoas, mas completamente distanciados. Então esse é um isolamento inútil. E o isolamento útil agora, que é um isolamento físico, ele é importante para nós nos precavermos. Mas também é momento de grandes reflexões sobre as lições que essa pandemia vem nos trazer. Vem nos mostrar, primeiro, que nós somos pessoas iguais, que é preciso que a gente tenha solidariedade. Temos visto muitos atos de solidariedade espalhados pelo mundo nesse momento difícil, de pessoas olhando para a dor do outro. Então, aceleramento do progresso que os espíritos nos falam. É claro que também há iniciativas ruins, evidentemente, quando as pessoas exacerbam o seu egoísmo, ao quererem apenas para si, sem pensar nos outros. Mas está no nosso querer aceitar as leis de Deus ou não. Um dia todos nós aceitaremos, mas nesse momento nós temos o livre-arbítrio e nós ainda temos tempo para escolher se vamos aceitar agora ou se vamos adiar até quando tivermos vontade. Então, é um momento que vem para parar essa nossa correria desenfreada pelo imediato. Mas para isso é preciso que a gente tenha fé. É um momento que necessita muito de fé da nossa parte. E a fé que a doutrina espírita nos explica, né? A fé que é raciocinada, não é uma fé mística. Quando Jesus falava, a tua fé te salvou, tem muita coisa por trás dessa mensagem para a gente entender o que é a fé. Que fé é essa que pode nos salvar? É a fé que a doutrina espírita veio nos mostrar. A fé que pensa, a fé que raciocina, a fé que acredita que tudo ocorre dentro das leis de Deus, que nada pode fugir às leis de Deus, né? O apóstolo Paulo tinha um entendimento muito claro sobre a fé e gostamos muito do exemplo que está lá na sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo, quando ele vai dizer que a fé é a posse antecipada do que se espera,
É um modo de demonstrar as realidades que não se vê. Então eu me apossar antecipadamente do que eu espero para o futuro. Então eu sei que no futuro essa crise vai passar. Então nesse momento eu me pacifico. Ele vai falar também, em sua segunda carta aos Coríntios, para nós olharmos para o que nós não vemos. Porque o que nós vemos é temporário. O que nós não vemos é eterno. Então são sábias as palavras de Paulo para mostrar o que é a fé raciocinada. É a fé que faz tudo que está ao nosso alcance e depois entregamos a Deus. É a fé que se cuida, é a fé que cuida dos pensamentos, é a fé que é solidária, que olha para a dor do outro, que faz tudo que está ao nosso alcance, que se reúne virtualmente para orar. E depois nos entregamos a Deus, porque tudo isso vai passar. Né? É como se Deus estivesse dando um freio para nos chamar a atenção. Para chamar a atenção principalmente da nossa escravização à matéria. Né? Então, desenvolvendo a fé raciocinada, nós vamos desenvolver esperança e caridade, que são os filhos da fé, né? E vamos melhorar o nosso sistema imunológico, porque aquele que tem fé, que tem esperança, que é solidário, ele melhora o seu sistema imunológico e, consequentemente, ele diminui o fardo do coronavírus. Então vejam que nós podemos passar bem por esse momento. Passar bem por ele significa ter essa postura de ir a Jesus. A postura de usarmos em tudo que nós estivermos tratando as lições do Cristo. Né? Cuidarmos bem de nos protegermos, cuidarmos bem do nosso tempo, de ocuparmos o nosso tempo de forma útil. Antes não tínhamos tempo, agora estamos com muito tempo. Então vamos fazer coisas boas, vamos desenvolver confiança, vamos desenvolver serenidade. Né? Emmanuel tem uma página no livro Palavras de Vida Eterna que intitula-se Acalma-te. É o que nós estamos precisando agora, é nos acalmar. Lá ele vai dizer assim: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. É da lei do Senhor que a luz domine a treva. É inexorável a luz dominar a treva. É inexorável que esse momento vai passar. Mas é preciso que a gente tenha essa calma que Emmanuel está nos recomendando. E encerra ele a sua página dizendo: recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Toda dor forma-se. O coronavírus chegou, está ensombrando as nossas vidas, mas, segundo as lições de Emmanuel e dos espíritos superiores, vai passar. E quando nós lembramos de que tudo vai passar, isso nos remete ao que registrou Humberto de Campos no livro Boa Nova, no último capítulo, intitulado Maria. Que após a crucificação do Cristo, tempo depois, quando Maria já está em Éfeso, morando com João, e aquela casa que eles moravam fica conhecida como sendo a Casa da Santíssima. Muitas pessoas iam lá buscar orientação nos momentos de crise, nos momentos difíceis. Né? E Humberto de Campos narra que uma das pessoas que vai diz assim para Maria: minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? E agora nós devemos nos colocar na pessoa, no lugar desta pessoa que foi buscar Maria, no momento atual em que estamos vivendo, e a resposta que ela deu para ele serve para nós. Como vencer as minhas dificuldades atuais? E ela responde: isso também passa. Só o reino de Deus, o reino de amor, nunca passará. Estamos momentaneamente isolados socialmente, mas podemos nos unir mentalmente, mantendo as nossas convicções, indo a Jesus mentalmente para nós utilizarmos as suas lições
para vivenciarmos esses momentos de isolamento, vibrando bem, pensando bem, colaborando para que a atmosfera mental do nosso planeta se positive, que fique algo saudável, quando nós temos a certeza que o que Maria falou para esse companheiro fala também para nós. Tudo isso vai passar. Tenhamos fé, confiança, porque o momento requer de nossa parte redobrar a nossa confiança. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz.